Estudo de base. Egeu é perfumaria e perfumaria é o Boticário. Estamos aqui com mais um programa Educa-Ação. E hoje nós vamos conversar. Na semana passada, nos foi questionado como está sendo o atendimento educacional especializado com as nossas crianças especiais. Então, nós convidamos duas pessoas que já trabalham com esse público, que é a Tamara Orsesi, lá da Argentina. Tamara, muito obrigada, graças por ter aceitado o nosso programa, o convite do nosso programa. Rafael, que trabalha aqui, é da rede municipal aqui de Guaíba, e ele trabalha no CDP. Ele vai nos contar um pouquinho como está sendo o trabalho dele e como ele já vinha fazendo esse trabalho antes da pandemia. E o nosso amigo, parceiro, Diego Campos Trindade. Gente, a palavra de vocês, lembrando, patrocínio das lojas O Boticário, onde tem amor, tem cuidado. Eu vou começar agora com a primeira pergunta, porque o atendimento educacional especializado, ele é mais individualizado, né? Nos tempos normais, ele já é um trabalho mais direcionado ao tipo de aluno, ao tipo da necessidade dele, né? Como ele está sendo feito agora, neste período de pandemia? Bien, bueno, ¿quieren comienzo yo? Pode ser, fique à Bien. vontade. Bueno, buenas noches. Primero, muchísimas gracias por este encuentro. La verdad que me parece sumamente enriquecedor que podamos estar presentes los cuatro y que podamos debatir y poder reflexionar acerca de estas cuestiones tan importantes en este momento. Con lo que respecta a la crisis que estamos viviendo actualmente, en Argentina más que nada, obviamente hablo por el lugar donde vivo, ¿no? Al comenzar la pandemia y una vez que ha comenzado la cuarentena, que comenzó el 20 de marzo, la realidad es que nos enfrentamos ante una situación totalmente atípica, una situación de incertidumbre, y como educadores y como profesionales de la salud y de la educación, nos vimos en la obligación de tener que afrontar esta situación de la mejor forma posible para poder, digamos, colaborar ante nuestros pacientes, ante nuestros alumnos, ante las familias. Por eso es que nos vimos con la necesidad de poder buscar herramientas y recursos que nos posibiliten llegar al hogar, ¿no? La realidad es que hoy el hogar de cada uno de nosotros es el único escenario con el cual vivenciamos día a día, ¿no? Es nuestro escenario para estar con la familia, es nuestro escenario para trabajar. Entonces nos vimos en la obligación de poder encontrar diferentes herramientas como para poder llegar a nuestros alumnos y pacientes. En una primera instancia surgieron muchas dudas en relación a... Los padres trajeron muchas preocupaciones, ¿no? Apenas comenzó esta situación. En primera instancia estaba la duda de cómo iba a continuar el tema de la educación, si los chicos iban a poder, digamos, continuar incorporando diferentes contenidos, si no se iban a perder contenidos previos ya asimilados, y por otro lado, cómo iban a asimilar esta nueva cotidianeidad, ¿no? que se nos impuso. Así que bueno, en un comienzo fue intentar encontrar los recursos y las herramientas como para comenzar a trabajar. Muchas escuelas comenzaron adoptando una modalidad y día tras día fueron intentando mejorar esa modalidad para poder realmente implementar nuestra labor. De hecho, nos pasa como profesionales de la salud y de la educación, que día a día tratamos de encontrar diferentes formas de poder llegar a nuestros pacientes y de poder abordar esta dinámica, ¿no? Nueva que nos acontece. Sim, sim. E vocês conseguem atender um maior número de famílias, Tamara? Vocês fizeram toda uma reorganização, né? E as famílias têm dado retorno?
Sí, la verdad que ha sido muy difícil en relación a cómo organizar, ¿no? En un comienzo todos creíamos que iba a durar simplemente 15 días el aislamiento social, luego vimos que esto iba a continuar, eh, así que bueno, tuvimos que reinventarnos, ¿no? Y poder implementar una organización, así como tratamos de impartir diferentes recomendaciones para la familia, también lo vimos necesario desde las terapias, es decir, poder organizar los días y horarios de sus terapias. Eh, en un comienzo fue intentar abordar la continuación del tratamiento con lo que respecta al área de psicopedagogía, ¿no? Y al área de todas las terapias que cada niño tiene. Eh, y hoy en día es más que nada poder brindarle apoyo, no solamente a los niños, sino también a las familias, porque han pasado casi 4 meses, entonces es fundamental poder trabajar el tema de la parte anímica, ¿no? Porque Hum, bueno, los chicos comienzan a sentir el encierro, comienzan a necesitar poder ver a sus familias, ver a sus amigos. Creo que é, hoy la tecnología, ¿no? Que uno quizás la tiene muy incorporada, siempre mandamos mensajitos de WhatsApp, mensajitos de texto, pero creo que hoy ha sido una herramienta fundamental para poder encontrarnos, ¿no? Es un recurso muy necesario para poder continuar los vínculos. Así que bueno, nos encontramos ante una dinámica y una cotidianidad totalmente nueva y atípica que día a día tratamos de que realmente sea más llevadero y bueno, de poder incorporarla de la mejor forma posible. Sabemos que no es fácil, sabemos que hoy en día los adultos ya estamos muy agotados, muy cansados, ¿no? De estar é en casa, verdade. de estar encerrados. É, Eh, na eso verdade, né, Tamara, todos estão já muito cansados, né? Tanto os alunos quanto os professores, né? Porque é tudo muito diferente, porque cada aluno com a sua necessidade, cada aluno com o seu, com cada professor com o seu trabalho, sua metodologia diferenciada para cada aluno, e como levar esse atendimento diferente para cada aluno que se torna um pouco difícil, né? Tal cual. Sí, creo que en relación a la educación propiamente dicha, como mencionaba antes, los colegios trataron cada colegio tiene una población totalmente diferente, no todos los chicos tienen los mismos recursos tecnológicos. Acá han salido muchas noticias, ¿no? De quizás zonas rurales en donde tal vez los chicos no cuentan con recursos tecnológicos para que le puedan hacer llegar los contenidos escolares. Entonces, bueno, realmente el labor de los docentes y de los profesionales de la salud y de la educación es muy grande hoy en día, porque se trata de buscar todas las herramientas y los recursos para poder llegar a ese hogar, para poder llegar a ese alumno, a ese paciente, y al mismo tiempo poder brindarles las herramientas que cada uno necesita, ¿no? Porque no todos necesitan las mismas herramientas ni los mismos recursos como para continuar con su tratamiento, para continuar con sus actividades escolares. Sim, Rafael, tu queres nos colocar um pouquinho, a Tamara nos colocou como funciona lá na Argentina, não é muito difícil do nosso trabalho, não é muito distante do nosso trabalho, é um trabalho também muito delicado, que precisa de muita dedicação, que a gente sabe que vocês têm aqui no TDP. Nos conta um pouquinho como é que tem sido, Rafael, por favor. Claro. Bom, o que que acontece? O CDP ele tem um atendimento, né? Antes da pandemia ele já se caracterizava por um atendimento diferenciado do AEE. O AEE na escola, mais ou menos, ele segue um padrão em todas as escolas, né? E no CDP, não que a gente não tenha, né, psicopedagogas na equipe, mas essas pessoas que têm essa formação trabalham de uma maneira diferente do que trabalhariam dentro de uma escola. E as formações, né, mais, digamos assim, mais diferenciadas, né? Nós temos um terapeuta ocupacional na equipe, né? Temos 2 psicomotricistas escolares, né? Eu sou psicomotricista relacional. Então, a gente trabalhava já com, digamos assim, ampliando esse leque, né, que a rede municipal já oferecia. Quando entrou o estado de pandemia, né, nós começamos a, né, nos perguntar o que nós poderíamos fazer de diferente para continuar nessa linha da diferença.
Então, num primeiro momento, nós resolvemos usar o canal que nós já temos no Facebook para, né, transmitir, né, via vídeos, né, conteúdos para as crianças, né? Só que a gente reparou que aquilo ali estava, vamos dizer assim, estava se tornando um pouco repetitivo. E qual foi? Nós tivemos uma reunião e qual foi a preocupação, né? E qual foi o ponto que nós chegamos? Nossa preocupação é que não adianta a gente trabalhar oferecendo vários conteúdos, porque a escola em si já está fazendo esse papel de oferecer muitos conteúdos, né? As crianças Tanto é que tem, são algumas, né? sim, e tanto é que assim, tem, dependendo da escola, claro, né? Não é uma crítica, obviamente, até porque é uma questão que pegou todo mundo de surpresa, né? Não existe ninguém preparado, não existiu ninguém preparado para esse momento, É né? algo que nós não Então, imaginávamos, né? Nunca, nunca. exato. Então, o que acontece? Tem escolas que trabalham, né, oferecendo mais conteúdo, outras um pouco menos, né? Mas o fato é que os pais estavam muito preocupados em devolver esse conteúdo para a escola. E aí, o que a gente chegou à conclusão? Que a gente começou a fazer os atendimentos mais individualizados mesmo via WhatsApp, tá? Entramos em contato diretamente com os pais dessas crianças e aí nós conversamos, né? Tem pais que aceitam melhor as atividades e até nos pedem mais atividades, tanto na parte motora quanto na parte psicopedagógica. Tem pais que, né, já se sentem satisfeitos com aquilo que a escola dá, mas também aceitam o nosso trabalho, né, e volta e meia nos dão um retorno, né? E tem aqueles pais que realmente a gente está auxiliando muito mais os pais do que os alunos, né? Sim. Não, obviamente, não deixando de instrumentalizar, não deixando de oferecer trabalho para esses alunos, mas assim orientando muito mais esses pais que viam em nós quando tinha, né, o caráter presencial, né, nos viam como um porto seguro, nos viam como alguém que eles podiam acessar, né, no cotidiano e que agora eles não têm essa referência, não tem a casa do CDP como referência, não tem a sala da direção, a sala da orientação, né, não tem as salas, não tem referência. Então, são pais que a gente ainda está trabalhando nesse sentido, de, né, deixá-los dentro, né, situá-los dentro, né, de uma referência, né, e posteriormente fazer um trabalho mais profundo com esses alunos, né. E claro, aí vem a questão mais particular, né, principalmente, né, um pessoal que trabalha com a parte da psicomotricidade. Sim. Né, isso assim, ó, para mim particularmente está se tornando um grande desafio, tá? Porque o meu trabalho é de contato puro, é contato. No que eu fazia dentro do setting, né? Entre outras ações, né? Eu costumo rolar muito no chão com as crianças, eu corro com as crianças, eu pulo, né? Aquelas vezes, muitas vezes pulando de mão dada. Então é contato direto sempre, né? E aí no instante esse contato, né? Sumiu os contatos, essa linguagem não verbal, ela deixou de existir num momento inicial. Então, né? Eu também estou me situando dentro disso, estava me situando, e agora eu acho que eu encontrei um espaço, né, onde eu tento, né, localizar mais a questão da linguagem infraverbal, tá, que é uma linguagem que ela é anterior à linguagem verbal. Né, ver como é que a criança reage àquela situação, como é que ela reage quando ela vê a cara do professor, né, no caso a minha, do psicomotricista, que ela vai, que movimento que ela vai, né, fazer a partir de ter me visualizado. Né? Então, a partir disso, né, começar a desenvolver um trabalho. E, claro, também dando, né, como eu tenho minha formação inicial em educação física, né, não deixando também de assessorar com alguns jogos, com algumas atividades que, né, que envolvam ludicidade, envolvam movimento. E como é que vocês fazem com aquela criança que precisava de um olhar um pouquinho a mais, né? Essa questão, vocês fazem chamada de vídeo, mandam vídeos prontos, porque tem aquelas crianças que em alguns casos eles não, como o autista, eles não, tu não pode mudar, não pode haver mudanças bruscas. Como é que não pode haver mudanças bruscas, né, muito rápidas? Sim, sim. Como é que vocês fizeram, Tamara e Rafael? Como é que vocês conseguiram adaptar esse trabalho? Bien, yo ahora voy a preguntar a ver si entendí bien la pregunta. Es cómo pudimos
lograr adaptarnos a esta situación, Diego? Sí, con los nenes que na verdade Isso, tienen una resistencia a troca de rotina y tudo más. ¿Cómo ustedes consiguieron hacer para alcanzar ese horario específico para este nene? O sea, los recursos que utilizamos. Sí, también. Ok. Bueno, con respecto a esta situación, la verdad que es una situación tan atípica y tan compleja que es un desafío realmente para nosotros poder llegar a los hogares y poder encontrar los recursos necesarios como para abordar las necesidades que tiene cada uno de nuestros pacientes. Hay muchos pacientes que quizás no toleran la videollamada, ¿no? Por una cuestión de que el tiempo atencional frente a una pantalla es muy corto, entonces realmente eso impide el contacto, ¿no? con el terapeuta, y frente a esta situación nos vimos ante la necesidad de la colaboración de las familias, ¿no? Que obviamente siempre necesitamos la colaboración de las familias, pero en esta oportunidad las familias forman un puente entre nosotros, ¿no? Se convirtieron en una herramienta fundamental y realmente necesitamos de su colaboración. Entonces, lo que se implementó fue tratar de armar un dispositivo para cada paciente. Hay pacientes que quizás frente a la posibilidad de una videollamada logran el tiempo atencional requerido, entonces tratamos de manejarnos de esa forma. Con aquellos que quizás no logran el tiempo atencional frente a las pantallas, lo que se hace es poder enviarle actividades de estimulación cognitiva, ¿no? En este caso, o de acuerdo al área a trabajar. Eh, y se instruye al padre, se le da intervenciones a la familia para que realmente puedan implementar esas actividades. Sabemos que no es fácil, sabemos que las familias son papá, mamá, tío, abuela, ¿no? Y no son terapeutas. Pero creo exato. que el trabajo en conjunto está siendo muy bueno. Hemos tenido grandes resultados en relación a los objetivos propuestos para muchos de nuestros pacientes. El estar en casa y poder abordar diferentes dinámicas y diferentes propuestas con la familia, ¿no? En un espacio de seguridad, en un espacio totalmente naturalizado y familiar, ha sido realmente muy beneficioso para muchos de nuestros pacientes. No CDP, tá, a gente tem como uma das características de trabalho, né, a liberdade de a gente desenvolver essas metodologias, né, diferentes para cada aluno. E então, assim, tanto eu quanto os meus colegas, a gente trabalha sempre vendo caso a caso, né, e nessa configuração nova de atendimento não foi diferente. Né? Então, tem alunos que esperam a videochamada praticamente toda semana. Tem alunos que tu tem que fazer uma videochamada de vez em quando, porque ele quer te ver, mas não é sempre que ele vai estar disposto para te ver. Tem alunos que, né, são intolerantes à videochamada, assim, né, como a Tamara já mencionou na fala dela. Tem alunos que gostam mais de ouvir a voz do que ver a imagem, então tu manda áudio. Né? Então, cada situação, né, cada atendimento é feito de uma forma diferente. Vídeos prontos, né, também, né, nós utilizamos bastante, principalmente a professora Maria Cristina trabalha muito com vídeos prontos. Né? Enfim, nós temos essa liberdade, então alternativas para nós não nos faltam. E realmente, tem pais que são muito parceiros, colaboram muito com essa questão, tem pais que já são um pouco mais resistentes, né? E outros pais, como, né, eu já tinha mencionado anteriormente, eles ainda estão se situando dentro deste processo. Então, às vezes, tu faz um contato, daqui a 3, 4 dias eles devolvem o contato, né? Mas tu vê, assim, que realmente é pela questão de que eles ainda precisam se situar dentro desse momento, né? Embora já façam 3 meses que nós estamos, né, com essa nova rotina, mas é como eu disse, tem pais que precisam muito de uma referência física, né? E sem essa referência física de espaço, de local, eles se perdem. Né? Então, se perdem um pouco. Então, essa que é a questão. Mas sobre a questão metodológica é isso, né? Cada um de nós, né, integrantes do grupo do CDP, tem essa característica, tem essa liberdade de trabalhar, né, de forma diferenciada. Isso vem sendo feito e está funcionando muito bem.
Rafael, nos fale, nos explique a sigla CDP, por favor. Nem todas as pessoas conhecem. Sim, CDP quer dizer Centro Educacional de Desenvolvimento de Potenciais. Tá? A base do nosso trabalho ela é simplesmente desenvolver o aluno dentro do potencial, dentro daquilo que ele oferece de melhor. Né? Não é, digamos assim, pegar as dificuldades. Claro, dentro das dificuldades a gente vai trabalhar, né, a partir dos potenciais. Né? Ou seja, a gente não vai visualizar, por exemplo, que ele não sabe escrever. A gente vai visualizar que, por exemplo, ele consegue arremessar uma bola numa cesta de basquete, por exemplo. Então, a partir disso, a gente vai começar a fazer o trabalho até chegar na função, né, dele escrever. A gente sempre, esse é um exemplo, claro, que eu trouxe, né? Poderia citar milhares de casos aqui, mas né, não vai haver tempo para isso. mas é assim, a gente trabalha, né, sempre direcionando a partir do visualizando e direcionando a partir do potencial daquilo de melhor que a criança apresenta. Diego, queres fazer algum comentário, Diego? Tá aí quietinho hoje. Sim, não, em cima disso que o Rafa estava colocando e que a Tamara trouxe para nós também, nós temos que visualizar que as famílias também elas têm uma vida, o cotidiano já. Então, elas têm uma vida em casa, tem toda uma rotina, como a Tamara mencionou, existem pessoas do campo também que vivem longe, né, longe da cidade, longe do sinal de internet, longe do telefone, e até alcançar todas essas pessoas daqui a pouco e elas se situarem nesse momento de pandemia que estamos vivendo e que não é férias, e que a escola, o CDP, os centros continuam prestando esse atendimento, né? Então é um tempo assim, existe um lapso assim nesse tempo, não sei se essa seria essa palavra, melhor colocação, mas que existe que elas estão se situando. As pessoas precisam de um tempo, né? Até elas se situarem em meio à pandemia e a meio de tudo que já está acontecendo na vida delas, porque houve muitas mudanças e essas muitas mudanças daqui a pouco elas apresentam prioridades na vida de cada um. Então, muitas vezes é o trabalho, é a questão financeira, né, a educação, e daqui a pouco a necessidade do seu filho desse tratamento, essa continuidade, não é tão importante nesse momento. Óbvio, não queremos falar que em nenhum momento estão sendo relapsos, não, não é isto, mas a gente sabe que numa vida normal existe prioridades e que dentro de uma casa há prioridades. Então é a parte onde que nós venhamos a refletir também quais são as prioridades de nossa vida perante uma pandemia, né? E a educação dos nossos filhos como fica nesse momento também. Eu acredito que é uma Não, colocação. as pessoas precisaram de um tempo para elaborar e se reorganizar, porque nós precisamos, né? Eu, no início da pandemia, fiquei pensando, isso vai durar uns 15 dias, uns 20 dias, logo voltaremos, né, com a nossa normalidade. Não é isso, e a gente está vendo que a coisa está se prolongando e está indo, e nós temos que estar nos readaptando, porque nós havíamos nos preparado para um curto momento, de repente, passa logo. Não, mas nós estamos vendo que não, que está aumentando sim, né? E que é difícil, porque ao mesmo tempo nós temos que cuidar da parte financeira das nossas famílias, nós temos que cuidar da parte da saúde das famílias, da parte da educação das famílias e uma rotina de casa diária. É casa, é o teu trabalho, são os teus filhos, são os teus familiares. Então, há um certo momento que as pessoas precisaram para se reorganizar, ¿no? Sí, creo que realmente el impacto fue muy grande y sigue siendo muy grande, ¿no? Creo que como adultos, como decía antes, estamos muy cansados, agotados, estresados, con mucha incertidumbre de lo que va a pasar, ¿no? Porque la realidad es que no tenemos certeza de absolutamente nada, pero debemos continuar, eh, pero bueno, entendemos realmente que es una situación muy estresante, que provoca fatiga, ¿no? Fatiga mental, que es, digamos, lo que genera esa dificultad de poder pensar con claridad, porque nos paralizamos frente a esta situación de incertidumbre. Y creo que esto también genera ansiedad, frustración,
Y también como adultos es importante poder observar, ¿no? Todo esto que nos acontece a nosotros mismos para poder cuidar a los más chicos, ¿no? A los niños, porque ellos perciben toda esta situación. Además, se pone en juego la crisis económica, que no es poca cosa para los adultos, para las familias, ¿no? El hecho de no saber qué va a pasar, de no saber si van a continuar con sus trabajos. Son muchos factores los que se ponen en juego y realmente es demasiada la presión que están sintiendo todas las familias, que estamos sintiendo todos, ¿no? Y esto lamentablemente repercute en los niños. Por eso es que se está viendo quizás mayor nivel de ansiedad, mayor nivel de estrés infantil. Y es muy importante como familias poder detectar, ¿no? Diferentes conductas que quizás no son las habituales en los niños, por ejemplo, la falta de apetito, la falta de sueño, el hecho de que haya situaciones en donde aparezcan situaciones de ira, de enojo, de frustración. Es importante como papás poder detectar estas situaciones para poder organizarnos un poco más y, si es necesario, poder comentárselo a los profesionales intervinientes. En el caso de que no haya profesionales, poder realizar una consulta, porque realmente en esta situación es muy importante el apoyo, ¿sí? El apoyo de algún profesional o de alguien que tenga algún tipo de herramientas como para colaborar ante esto. Pois é, bem complicado, é muito delicado, porque esse vírus veio e ele movimentou com toda a sociedade, né? Ninguém, não afetou um lado só, não, ele afetou todos os campos e que nós vamos ter que mais tarde, né? Até eu ia comentar, porque no programa que nós conversamos com a professora Maura Porcini Lopes, o professor Gabriel Junqueira, nós intitulamos em um novo normal, que foi o período pós-pandemia será o nosso novo normal. Então, eu vi que algumas, até as empresas, grandes empresas, estão usando esse nome do novo normal, porque nós vamos ter que movimentar todos os campos, terão que ser reestruturados e revistos. Não somente a educação, né? Principalmente, acho que a parte financeira do país, porque uma coisa busca a outra, uma coisa gira a outra. E assim como os nossos especiais estão em casa, com atividades completamente diferenciadas, e de repente alguns precisando de um pouco mais, de um olhar um pouquinho mais, outros de repente entenderam, né, o que estava acontecendo e assimilaram e aceitaram numa boa, a gente se preocupa com aquele que tem mais resistência, né, que está com um pouquinho mais de dificuldade. E teve algum caso assim de muita dificuldade de se aproximar desse aluno? Não. Yo no entendí esa última parte, chicos. Se teve algum caso de se aproximar de algum aluno, se algum nene teve resistência em todo esse período de pandemia. ¿Resistencia? Sim, se algum nene teve resistência a este atendimento nesse período de pandemia. Ah, ok, perfecto. Creo que cada caso es totalmente particular. Hubo muchos niños que realmente fue un cambio que, a ver, creo que para algunos de los niños el hecho de poder estar en casa, frente a una pantalla, aprender frente a una pantalla, poder ver a la seño, a los compañeros del colegio, poder festejar un cumpleaños, ¿no? A través de Zoom, de las plataformas digitales, en un comienzo ha sido toda una novedad. Pero bueno, hoy nos encontramos ante otra realidad, y quizás sí se observa un poco más la resistencia frente a esta nueva normalidad, si la podemos llamar, o frente a esta nueva cotidianidad. Con lo que respecta a los tratamientos personalizados, muchos continúan realizando, digamos, la videollamada y pudiendo tener este contacto. Otros quizás ya no quieren, ¿no? Porque el exceso de pantalla también es agotador para los niños, para todos en realidad lo es. Entonces creo que la resistencia se está comenzando a ver mucho más ahora. Por eso es importante poder
brindarles a todos los niños los espacios de escucha, ¿no? Que puedan realmente expresar qué es lo que les pasa, si están enojados, si están tristes con esta situación, y el por qué, ¿no? Esto de la inteligencia emocional, de poder trabajar con estos contenidos, que realmente es una situación que lo amerita, poder brindarles espacio de escucha a cada uno de los chicos, poder brindarle un espacio en donde puedan tener tiempo de calidad con las familias, ¿no? Tal vez no exigir tanto frente a la demanda escolar, poder instaurar una rutina diaria para que realmente ellos puedan estar organizados, y muchos chicos necesitan la anticipación, ¿no? Quizás hablamos de chicos con autismo que necesitan poder tener una organización bien marcada y una anticipación de lo que se va a hacer para que esté como bien instaurada esa estructura. Entonces creo que es importante instaurar una rutina, pero también que esa rutina sea flexible, ¿no? Porque nos encontramos ante un mismo escenario para todo. Es un escenario para poder estar con la familia, para poder jugar, para poder hacer las actividades del cole, para tener las terapias, para que mamá y papá trabajen. Entonces, estamos hablando del mismo escenario que es el hogar, y realmente poder armar un espacio en donde cada chico tenga su lugar para poder realizar las actividades escolares o sus terapias, se hace muy difícil. Es muy agotador para las familias y también para ellos, ¿no? Porque tienen muchos estímulos, quizás son familias que tienen varios hermanitos o muchos estímulos sonoros o visuales, están sus cosas más familiares. Entonces se hace bastante complejo el trabajo, pero creo que, como mencionaba Rafael, es un desafío que nos implica poder reinventarnos día a día frente a esta situación, y lógicamente los chicos hoy tienen mayor resistencia. Por eso que es importante poder trabajar el tema de la empatía también, ¿no? Que ellos sepan el por qué estamos en casa. Hoy en día hay muchísimo material que, que colabora, digamos, frente a eso. Y seguramente que si le preguntamos a cualquier niño, ellos nos van a decir el por qué estamos en casa, ¿no? Porque hay un virus y tenemos que cuidarnos. eh, pero creo que estamos en una instancia en donde ese saber eh, no tiene tanto peso como el hecho de saber que no podemos ir a una plaza, que no podemos abrazar a nuestros abuelos, a nuestros amigos. Creo que eso pesa más que el entender que hay un virus que nos amenaza, ¿no? Creo que por eso es importante como poder continuar trabajando con lo que acontece afuera, más allá de que ellos lo sepan. Rafael. Assim, quanto à questão, né, das crianças em relação à readaptação, tá? Ao esse novo, essa nova realidade. São vários os casos, né? Assim como tem crianças que conseguiram entender tranquilamente, né, o que nós estamos passando, né, até por algumas, né, enfim, ter mais espaço também em casa, né, os pais conseguirem chegar com acessar, né, essa criança com mais jeito, trabalhando com uma informação de uma forma mais didática, né. Tem crianças que compreenderam super bem esse momento, mas tem crianças que nós atendemos que passaram, inclusive, por regressões temporárias, né, questões que apresentaram há 2, 3, 4 anos atrás e que, de certa forma, voltaram durante esse período, né. A maioria delas já retornou, né, ao seu, vamos dizer assim, ao seu estado normal, né. Algumas ainda apresentam poucos resquícios ainda dessas questões, né, porque realmente tem crianças que não conseguem entender, né. Sim. Principalmente esse público que nós atendemos, tem crianças que não conseguem compreender a realidade, né, por diversos motivos. E aí, para as crianças fica muito difícil. Eles tinham principalmente aqueles que têm uma rotina muito estruturada, que necessitam dessa rotina. Um dia vai na escola, depois vai no CDP, ou depois vai na natação, e aí chega do dia para a noite não tem nada disso, né? Para eles foi muito difícil lidar com esse momento. Dado tudo, né, Rafael? Era essa rotina de escola, CDP, natação, fono e tudo mais, e aí da noite para o dia não tem mais nada. Né? Sim, e aí o que acontece, assim, as crianças, como, né, como eu já tinha mencionado ali, muitas apresentaram
né, uma desestruturação, uma desorganização bem considerável, né? Aos poucos elas acabaram retornando, se readaptando a essa nova realidade, né? E como a gente vai conseguir dar sequência, dar sustentação ao trabalho que a gente desenvolve? Porque uma coisa também que é bem clara, que fica nas nossas reuniões lá do CDP, é que, ok, nós estamos agora, né, com aquele sistema de trabalho que eu já havia mencionado anteriormente, que também leva em consideração muita coisa do que a Tamara citou anteriormente, né, a questão dos pais, da classe econômica, da condição, se perder emprego, se não perder emprego, da acessibilidade, né, tem crianças nossas que nós chegamos por intermédio de outras profs, né, indo até próxima residência, alcançando, né, na escola, no caso, né, alcançando material para as famílias, né, tudo isso nós também tivemos essas dificuldades, né, então nós já estamos começando a elaborar uma terceira metodologia de trabalho, tá, que em breve vocês vão poder, né, visualizar de uma forma mais clara. Ainda é meio surpresa ainda, né, estamos ainda na organização, vai ser uma coisa bem diferencial, né, Que legal, que legal. né, e aí, assim, porque assim, a gente precisa estar reinventando a todo momento. Os atendimentos agora estão legais, áudio, vídeo, chamada de vídeo, tá tudo muito bom, tá, só que os alunos estão começando a mostrar um certo cansaço em relação a isso, né, eles estão talvez pedindo algo mais, e aí é para não deixar com que essa fonte ela se esgote, a gente está já pensando numa terceira estratégia metodológica e Já está caindo talvez na lá por... rotina, né, Rafael? Já está caindo na rotina de novo, né? Já se criou uma outra rotina que para eles que estão sempre inovando já está ficando cansativo. Sim, e aí, por exemplo, vou citar uma relação com o meu trabalho, especificamente, tá? Eu trabalho apenas com 7 tipos de materiais dentro da minha sala, só que por mais que eu sempre ofereça, se eu oferecer sempre os 7 materiais, sempre vai ser uma vivência diferente. Nunca vai ser a mesma coisa da vivência anterior. E então, isso o aluno pode ficar 2, 3, 5 anos. Nunca vai ser a mesma situação. E aí, de repente, cai, né, num meio onde, né, claro, é diferente tu ver o professor pela imagem, é diferente tu escutar a voz do professor, é diferente, né, tu receber um vídeo, mas chega um momento em que isso também se esgota, né? E aí, como eu disse, uma terceira fonte metodológica, um terceiro princípio metodológico, não quer dizer que daqui a pouco, lá por outubro, novembro, a gente não pense numa quarta estratégia para terminar o ano, Sim, né? sim. É. Então, é uma questão, assim, de pensar, né, levando em conta toda essa questão, né, de coisas globais que estão em volta, né, economia, política, né, estado dos pais, né, estado anímico, no caso, questão de empatia, ver como é que estão os alunos, tudo isso tem que ser muito bem observado antes da gente, né, dar o próximo passo. Ai, muito legal, muito bom. É isso que nós tínhamos que ver, é enxergar essas crianças. Né? Nós precisamos enxergá-las, ver que elas são sujeitos, aprendentes e que estão participando também das aulas neste período de pandemia, como já vinham participando, já haviam sido inclusos, e que nós continuamos buscando eles e que nós continuamos, né, trabalhando com eles, que a nossa rotina, eles estão incluídos ali no nosso trabalho. Muito bom mesmo enxergar. Então, agora eu gostaria de nos dirigirmos para as considerações finais, né? E quero dizer que vocês aproveitem e mandem beijos para quem vocês quiserem. Y creo que lo más importante, más allá de que sabemos que las familias y los chicos están muy cansados, muy agotados de toda esta situación, todos lo estamos, pero creo que es importante poder tener este espacio para reencontrarnos con nosotros mismos y para reencontrarnos como familias. Eh, Poder, como mencionaba antes, poder tener tiempo de calidad, ¿no? Con los niños y poder como familias, como papás, poder realizar una diferenciación, ¿no? Entre lo que es nuestro hogar y lo que es nuestro trabajo, teniendo en cuenta que estamos en el mismo escenario, poder realizar una diferencia para poder alivianarnos en cuanto al estrés que todo esto genera y de esa forma poder sobrellevar esta situación lo mejor posible. Rafael, por favor.
Bom, né, gostaria então, né, de fazer o meu último comentário, né, dizendo que realmente embora esse trabalho no CDP e seja um local onde permita um acesso, né, mais intimista, vamos dizer assim, né, com as famílias, né, com os alunos, eu acredito que isso também poderia ser levado, né, para a educação infantil, o ensino fundamental, né, esse olhar mais intimista, claro, não na mesma proporção que nós trabalhamos, porque nós temos um número relativamente pequeno de alunos em relação né, a muitas escolas da rede, mas eu acho que talvez essa interdisciplinariedade e esse olhar mais intimista, eu acho que talvez isso possa ajudar muito nessa questão, né, de ensino-aprendizagem na época da pandemia. Né? Talvez seja né, uma questão bastante interessante de se pensar e de se refletir. Né? Um Deixei uma dica, cabe aí quem quiser pegar. É um momento de nós olharmos o outro, né? E de termos um cuidado com o outro. Esse é o momento. Diego, tu tens alguma dica para hoje, Diego? O que tu tens de bom para nos falar? Bom, na verdade, sempre, né, eu sempre falo assim que essa troca de conhecimento, ela é muito válida e que a gente oportunizar esses momentos de troca de conhecimento é importante. Por mais que estejamos cansados, né, cansados de lives, estamos cansados daqui a pouco ou de estudar, ou de estar em casa, ou do que seja, por mais que sejamos, porque a gente cansa, mesmo estando em casa a gente cansa, por mais que estejamos cansados, esse é o momento de oportunizar uma troca. E essas vivências, saber como a Tamara trabalha lá na Argentina, saber como o Rafa atende o CDP, né? Isso é muito importante para nós, porque dentro da minha sala, por exemplo, eu tenho crianças que são atendidas pelo CDP ou que são observadas pelo CDP e a gente consegue ver esse trabalho constante deles. Então, daqui a pouco, até para a gente entusiasmar as famílias também a prestar atenção e fazer esse trabalho, seguir as orientações deles, que são profissionais capacitados que estão lá, né? Então, para as famílias seguirem as Obrigado. orientações, como colegas também, né? Como o Rafa falou, ele gostaria muito que isso fosse para educação infantil. Eu sou da educação infantil, já trabalhei junto com o Rafa, admiro o trabalho dele, ele sabe disso, sou um fãzinho do Rafa. Mas assim, e é um momento, sim, de a gente olhar para nossos alunos diferenciados. E daqui a pouco nós estamos iniciando um processo de videochamada, estamos num processo de vídeo, e eu consigo perceber que o pessoal do CDP daqui a pouco já está indo para outro processo. E nessas trocas de conhecimento, a gente consegue daqui a pouco até nivelar, auxiliar uns aos outros, né? Ou até, como o Rafa falou, daqui a pouco eles precisaram de uma professora de sala de aula para encontrar aquela criança, porque nós sabemos que nesse meio tempo nós tivemos que recorrer atrás de algumas crianças, né, para que eles viessem a ter esse contato novamente com a escola. Então que fica as dicas. Eu acho que a gente pode sempre buscar o pessoal do CDP, buscar essas pessoas, que a gente possa trocar esse conhecimento, sim, porque é o melhor para nossas crianças, né? É o melhor para nossas famílias. Também eu preciso mandar um beijo, então, porque perdão pelo meu espanhol, né? Perdão por meu espanhol, eu tenho que falar despacio para que tia Pancha me entenda. Para que podamos entender, claro. Sim, para que se pueda me entender, eu tenho que falar despacio. Não vou nem falar nada do meu espanhol. Mas eu acho que é isso, gente, né? Um beijo a todos. Obrigado a cada vez mais tem gente nos assistindo, compartilhando. Continue compartilhando o nosso material. Eu acho que é importante, não é para promover nós mesmos, mas sim para promover o conhecimento. É esse o intuito que nós estamos aqui, é essa causa que nós abraçamos. Eu acho que quando a gente se formou na educação, nós abraçamos essa causa, né? Pela educação. Então, de promover esse conhecimento. Não, e nós somos resistentes e nós somos resilientes, porque a coisa acontece, a gente cai, a gente, né, vai, e como se uma amiga, a Michele Bernardes, a gente verga, mas não quebra. Então, nós, professores, temos essa resiliência, né, e nós somos bem brasileiros, Tamara, e nós não desistimos nunca. Tamara, Rafael, muitíssimo obrigada, muito obrigada mesmo, por vocês terem contribuído para o nosso programa de hoje, o Educação, que está sempre buscando atender, né, e buscar, hoje a gente tem uma aproximação maior com as famílias,
E é um canal aberto para nós, professores, alunos, comunidade escolar no geral. Né? Quero agradecer a todos que estão assistindo, lembrando que quem deixa o nome aqui de um amigo, nós estamos no mês do amigo, o Boticário vai ter promoção, sim, vai ter algum brindezinho, alguma coisinha, quem quer participar, marca um amigo aqui nos comentários e vocês terão uma surpresa. Fiquem com Deus, lembrando, patrocínio de O Boticário, onde tem amor, tem cuidado. Egeu, partiu de Vibes. Egeu é perfumaria e perfumaria é o Boticário.